Olá, essa edição da Revista Curta a gente traz um papo com o poeta Ferreira Goulart, que conversou com a gente e estabeleceu uma relação entre o nascimento de seus versos e as suas experiências de vida. A alemã Gabi Schilling veio ao Brasil fazer uma residência artística e contou um pouco pra gente do seu processo de criação, que envolve a construção de espaços multissensoriais. 18 anos depois, a cineasta Sandra Werneck volta a narrar o itinerário sentimental de um casal em Pequeno Dicionário Amoroso 2. O grupo musical Cria apresenta o álbum A Família e conta um pouco sobre a sonoridade da banda voltada especialmente para o público infantil. Eu costumo dizer que a poesia nasce do espanto. O que é um espanto? É o seguinte, o mundo está aparentemente explicado, né? É claro que nós não podíamos viver num mundo sem explicação nenhuma e ficava todo mundo louco, né? Então o mundo tem uma certa explicação, mas não está tudo explicado. Então, de repente, uma pequena coisa se revela diante de você como um mistério sem explicação. Então isso é que eu chamo de espanto. Pode ser uma coisa muito simples. E aí começa a elaboração do poema. Bem, o livro se chama Autobiografia Poética e Outros Textos, editado pela Autêntica. É um livro em que eu conto a minha experiência poética e desde o primeiro livro, quer dizer, do que eu considero o primeiro livro, que é A Luta Corporal, até o último livro, editado há 5 anos. Eu vou falando dos momentos principais que determinaram a realização dos poemas. Esse livro é uma espécie de revisitação dos momentos em que eu mais intensamente vivi a minha experiência poética, como, por exemplo, quando eu escrevi A Luta Corporal, especialmente os poemas finais da Luta Corporal, quando eu desintegro a linguagem contra a minha vontade, né? Não por eu querer, mas terminou desintegrando a linguagem. Depois, o poema Sujo, que foi um poema escrito em circunstâncias muito especiais. Eu estava no exílio, em Buenos Aires. Com ele, eu fui à Embaixada do Brasil, pedi que me dessem um novo passaporte, eles me negaram um novo passaporte. Né? E aí eu achei que podia acontecer qualquer coisa comigo. Então eu escrevi o último poema da minha vida. Quando eu fui escrever esse poema, eu tinha a sensação que eu tinha que dizer tudo o que me faltava dizer, porque podia ser o último poema que eu escreveria. Depois do poema Sujo, eu também fiquei num certo vazio, porque também aquilo me esgotou, como se eu tivesse dito tudo que faltava ser dito, mas não é verdade isso, né? Porque o espanto surge a qualquer momento. Então, são alguns desses momentos. O último livro de poesia que eu escrevi já faz 5 anos, que eu publiquei faz 5 anos. E é o último, quer dizer, eu possivelmente não escreverei mais. Agora, este livro, ele é um trabalho original na minha produção literária, né? Porque eu já tinha dado entrevistas falando sobre isso, aqui ou ali, mas nunca tinha escrito alguma coisa que consistentemente mostrasse como é que esse processo se deu. Tá vendo? Então, para quem se interessa pela minha poesia, seria interessante ler esse livro. My name is Gabi Schilling. I'm a resident artist here in Rio right now, and originally I'm coming from Berlin. And yeah, I'm trained as an architect, working as an artist, being interested in the creation of spaces of communication or multisensory spaces. And I'm mainly working with textile and textile techniques.
because I believe that textiles are very interesting in order to create those sensorial spaces that not only relate to the visual sense, but also that relate to, you know, tactile sensualities and also smell, touch, hear, and so on. So what I find quite interesting about Brazilian native culture is that there's no division between nature and culture. So the idea was basically to explore this relationship, but through the body. I was acquainted with a few Brazilian artists, which I did research about. Licia Pape, Licia Clark, Elio Oiticica, because what I find really interesting in their work is how they deal with the body and how they create basically those multisensorial spaces that I'm also interested in. So the first part is more like an experiment that I did with a few people in Park Lage. So I was getting those like colorful textiles from Zara, and I was buying those kind of, you know, like nature printed textiles. And what I found quite interesting to see is what happens if you put that object that has a landscape printed on a textile against the nature. And another part was this object that you see here. So it's a kind of like knotted mesh. So I started to develop like little modules, fractals, that are repeated all the time through knotting. Olá pessoal, eu sou a Sandra Werneck, diretora do Pequeno Dicionário Amoroso 2, e vou contar um pouquinho para vocês a história do primeiro e do segundo e por que eu resolvi realizar esse segundo filme. De todos os primatas, o homem é o único que possui esse sentimento chamado amor. Se eu tiver 24 namorados em toda a minha vida, a chance de eu encontrar o homem mais perfeito do mundo para mim é de 1 em 100 milhões. É por isso que eu não acredito no amor. Agora passaram 18 anos, eles estão mais velhos, trazem suas vivências, suas bagagens, então é um outro dicionário. Eu conto muito a história do reencontro deles depois de 18 anos e, na verdade, eu também conto um pouco dos filhos, né, dos pacotes que vêm com 18 anos de vida. Então, na verdade, eu estou falando agora também da maneira como as possibilidades que os jovens têm de encarar o amor. E aí? Garotos da festa vão ficar de 4. Só que hoje eu vou sair com a gata. Gabriel, eu vou me separar do Alex. Por que você quer se separar? Mas já não tá bom agora? Não se afobe, não. Conheci um cara, mãe. O que eu faço agora? Claramente tem um J aqui, ó. Os dois começam com J, João e Ju. O amor às vezes parece uma roda gigante e às vezes parece um trem fantasma. É uma comédia romântica, tem humor, tem emoção, tem um elenco maravilhoso. Adoraria que vocês fossem assistir e divulgar, né? O cinema brasileiro precisa ser divulgado. Enfim, espero vocês todos lá. O braço da poltrona nunca abraça. Eu acho que a palavra perde a graça. O Grupo Cria nasceu da ideia do Vinícius Castro, que é um cantor, compositor, produtor, várias coisas. Ele teve a ideia de fazer um grupo para crianças e convidou a nós, convidou a Maíra, a mim, o Airan, Fred, e depois chegou o Christian também para o grupo. É um disco muito coletivo, no sentido foi muita gente participou para fazer esse disco. E eu acho que isso faz muita diferença no resultado final, assim, no resultado que o público vê no show e no disco. O conceito do Grupo Cria, eu acho que enfim, ele leva o grupo para um lugar muito diferente do que se costuma ver em termos de música para criança.
Porque justamente a gente não pensa na música para a criança, a gente pensa numa música que é boa para a criança, para o pai da criança, para a mãe da criança. Esse nome até do primeiro trabalho, que é A Família, eu acho que ele diz muita coisa, assim, é uma música pensada para a família. Eu acho que o show do Cria, ele é um show que eu posso levar minha filha, que tem 6 anos, e ela vai gostar e eu vou gostar, e ela vai entender, talvez, em outro nível, né, do que um adulto entenderia. E o que eu acho legal das músicas do Vinícius é que são letras, especificamente, com muitas camadas, assim. Então, acho que dependendo da idade, da maturidade da pessoa que esteja ouvindo, vai pegar de formas diferentes. Uma coisa que é muito importante frisar é que a gente não pensa a apresentação do Cria como algo simplesmente do entretenimento. Formação musical também, né? A gente tem uma preocupação muito grande de fazer o exercício de reconhecimento do timbre dos instrumentos, do timbre da voz, né? Uma função educativa, mas que não caia no banal. Uma coisa muito legal do trabalho todo do grupo, né, que a gente se preocupa também no show, é que a gente não subestima as crianças, não subestima os pais, a família, né, o tempo todo um trabalho que propõe uma reflexão, uma diversão e sempre ensinando. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. O Cria tem uma formação muito interessante em termos de instrumental, né? Tem o uso de instrumentos que não são muito comuns da gente ver em trabalhos para criança. Violino, clarone, clarinete. A gente tem uma brincadeira que a gente faz, em que a gente pergunta se as crianças sabem os nomes dos instrumentos. Quando as crianças não sabem, a gente pergunta, e os pais, sabem? Tem muito amigo que já viu o show e sai falando, pô, nunca tinha visto um clarone na minha vida, assim, aprendi no show do Cria o que é um clarone. Será que pé de planta tem chulé? Será igual a da planta do pé? E se for da planta bananeira, não porá os pés no chão. Se você quiser conhecer mais sobre o Grupo Cria, entre no nosso site www.portalcria.com.br. Lá você acha nossas músicas, nossos clipes, nossa agenda. Sejam bem-vindos à família.